Já sabemos que ao emitir radiação alfa e beta, o átomo muda de número atômico, se transformando em outro elemento químico, obedecendo às leis da radioatividade. E esse fenômeno chamamos de transmutação natural. Tá, mas e se pudéssemos controlar essas transformações? E se pudéssemos transformar qualquer elemento químico, não só os radioativos? Certamente esse era o sonho dos antigos alquimistas em busca da tal pedra filosofal, certo? E se eu falasse para vocês que uma rocha radioativa pode sim ser uma pedra filosofal? Mas antes, você já deu um like no vídeo? Já é inscrito? Se não é inscrito, se inscreva. Tem muito vídeo legal que a gente vai fazer de química para vocês nesse formato. Então, vamos pro assunto. Por volta de 1918, Ernest Rutherford e seus alunos fizeram uma descoberta assustadora. Se você isolar uma rocha radioativa alfa-emissora com ar atmosférico rico em gás nitrogênio, do nada, dentro do recipiente aparecem grandes quantidades de gás oxigênio e gás hidrogênio. Como pode? Rutherford indagou. Como pode surgir do nada oxigênio e hidrogênio numa amostra que tem basicamente apenas nitrogênio? A explicação mais óbvia é que a partícula alfa emitida pela rocha transformava o elemento nitrogênio nos átomos de oxigênio e hidrogênio. Então, mas até aquele momento sempre se soube que isso era impossível. Os químicos conseguem transformar uma substância química em outra, mas um elemento químico em outro, não. Isso era impossível. Nesse momento, a radioatividade deu um salto tremendo em ordem de complexidade ao introduzir o que se chamou de transmutação artificial. Rutherford queria uma explicação lógica para aquele tipo de transformação e logo veio com uma ideia interessante. Eis as espécies envolvidas nessa transformação. O núcleo de nitrogênio, que é formado por 7 prótons e 7 nêutrons, como no esquema aqui, e a partícula alfa, que, como já sabemos, é um aglomerado de 2 prótons e 2 nêutrons. Quando ela colide com o núcleo de nitrogênio, essas partículas são absorvidas por ele, formando um núcleo com maior número de partículas. Essa nova configuração é instável e se quebra, formando os átomos de oxigênio, com 8 prótons e 9 nêutrons, e o hidrogênio, com 1 próton apenas. Faz sentido, né? Afinal, a partícula alfa é formada por prótons e nêutrons, que são partículas nucleares. Colidir essa partícula com o núcleo de um átomo pode sim fazer com que esse núcleo fique maior, alterando o seu número atômico. Na prática, Rutherford transformou um elemento químico em outros 2 completamente diferentes, veja. Rutherford trouxe de volta um sonho esquecido dos antigos alquimistas, a transmutação artificial. Nesse contexto, ele próprio se tornou o alquimista moderno, e a rocha radioativa era a sua pedra filosofal. A equação química que representa esse fenômeno fica assim, ó. O nitrogênio é bombardeado por uma partícula alfa, dando origem aos átomos de oxigênio e hidrogênio. Perceba que o balanço de carga e massa são respeitados, ou seja, as somas das cargas e das massas antes da transformação têm que ser as mesmas depois. Rutherford então refez o experimento com o fósforo 31, um átomo maior. Bombardeou o núcleo desse átomo com partícula alfa e, bem, ele se transformou no cloro, com 2 prótons a mais e massa 34. E ainda sobrou um nêutron aqui, olha. Novamente, o balanço da equação foi respeitado. Compare antes e depois. Isso, claro, trouxe uma ideia muito ousada na cabeça do Rutherford. E se colidíssemos a partícula alfa com o átomo de urânio, que é o maior e o último átomo que a gente conhece na tabela periódica? Veja, o urânio tem 92 prótons.
talvez essa colisão nos dê um elemento químico novo, com mais prótons, ou seja, com um número atômico maior que 92. Então, mas nos testes experimentais, essa colisão parecia impossível. Ao bombardear o urânio com partículas alfa repetidamente, nada acontecia. A explicação é muito óbvia. Átomos com muitos prótons têm uma carga nuclear positiva muito grande. No caso do urânio, são 92 prótons, são 92 cargas positivas dentro do núcleo do átomo. Isso faz com que a partícula alfa, que também é positiva, seja repelida antes de se chocar com o núcleo. Veja. Ou seja, o plano de Rutherford falhou. Quase 20 anos mais tarde, do nada surgiu uma luz no fim do túnel. Enrico Fermi, um brilhante físico italiano, descobriu uma forma de criar um bombardeio de nêutrons isolados. Ou seja, ao invés de atirar partículas alfa contra os núcleos, que tal atirarmos nêutrons? Pensou ele. Afinal, nêutrons não têm carga elétrica, ou seja, não podem ser repelidos. Então, a comunidade científica da época parece não ter dado muita bola para o Fermi e sua ideia foi praticamente ignorada. Pois é, mas não foi. Em 1938, no auge do clima tenso da Segunda Guerra Mundial, o alemão Otto Hahn foi para dentro de um laboratório testar essa ideia do Fermi. A ideia dele era simples: bombardear o urânio, que é o último e maior elemento da tabela periódica, com nêutrons para ver o que daria. O resultado foi algo inacreditável. Veja, o Hahn esperava átomos maiores que urânio ou com núcleos próximos, mas na prática o resultado trouxe elementos bem menores que o urânio. Veja, ao bombardear o urânio com nêutrons, depois de um tempo aparecia no reator bário e criptônio, ambos com 56 e 36 prótons respectivamente. Ele repetiu o experimento em várias condições diferentes, mas o resultado era sempre o mesmo. Ao invés de átomos com núcleos maiores que o urânio, apareciam átomos bem menores que ele, como se o próprio urânio tivesse se partido ao meio durante a colisão. Hahn não entendeu nada. Como não conseguiu explicar seus dados experimentais, Hahn enviou seus estudos para uma amiga na Suécia. Seu nome, Lise Meitner. Lise Meitner era de família judia e teve que fugir para a Suécia quando Hitler anexou a Áustria à Alemanha. Meitner era muito amiga de Otto Hahn. Eles trabalharam por anos em vários artigos científicos e a perspicácia dela era algo realmente notável. Não foi à toa que Hahn enviou para ela todo o seu trabalho experimental para que ela fizesse uma interpretação física. Afinal, Otto Hahn é químico, ela era física. Meitner e seu sobrinho, Otto Frisch, pegaram os dados experimentais de Hahn e deram um tratamento matemático. Apoiada, portanto, em seus cálculos, Lise Meitner trouxe uma teoria assustadora que sacudiu a comunidade científica no auge da guerra. Segundo ela, o urânio, ao ser bombardeado por nêutrons, se partia quase ao meio, num fenômeno que ela chamou de fissão nuclear. Vejamos, o nêutron colide com o núcleo, torna-o instável e ele se parte, ou seja, sofre uma fissão ou quebra. Quebra ou fissão do núcleo ela chamou de fissão nuclear. O detalhe é que a energia liberada nessa fissão pode ser calculada pela equação de Einstein. Sim, a famosa equação de Albert Einstein, que determina a equivalência entre energia e matéria. A gente não vai tratar desses cálculos aqui, tá bom?
Basta saber que a equação mostra que a energia liberada em uma única fissão é absurdamente alta. Algo difícil de acreditar. Outra coisa, em provas como a do Enem, você precisa saber reconhecer a equação de fissão. E a representação é essa aqui, ó. Urânio sendo bombardeado por nêutrons, se partindo em dois diferentes átomos, liberando uma grande quantidade de energia e outros nêutrons no processo de fissão. Agora, veja, a energia liberada na fissão de um núcleo apenas não era um problema. A preocupação de Meitner eram esses nêutrons que são emitidos na primeira fissão. Veja, quando o núcleo sofre fissão, além de muita energia, ele também libera esses nêutrons aqui. E eles podem quebrar outros núcleos de urânio próximos, num processo que ela denominou reação em cadeia, provocando milhares e milhares de fissões quase que instantaneamente. Veja aqui o raciocínio. Você bombardeia o primeiro núcleo de urânio, ele quebra, libera uma quantidade de energia muito grande, dois outros átomos menores e esses dois nêutrons que vão colidir com outros núcleos próximos, que também vão quebrar e liberar uma quantidade absurda de energia, mais esses nêutrons aqui, ó, que vão quebrar outros núcleos vizinhos, liberando mais uma quantidade absurda de energia e o processo continua até que se acabem todos os átomos de urânio na amostra. Meitner temia a possibilidade de reação em cadeia. Ela sabia que se todos os átomos de urânio na amostra sofressem fissão quase que ao mesmo tempo, a energia liberada no processo pode ser inimaginável. Não preciso dizer onde isso terminou, né? A corrida para criar uma bomba nuclear de fissão com esse poder destrutivo teve início, e por pouco os cientistas de Hitler não chegaram primeiro. Nos Estados Unidos, o projeto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer, lançou a primeira bomba teste de fissão no deserto do Novo México. O resultado foi espetacular e assustador. A energia total liberada em reação em cadeia era realmente uma realidade. Assim, os Estados Unidos criaram duas poderosas bombas nucleares. A primeira, que ele chamou de Fat Man, e a segunda, denominada Little Boy. A bomba menor, a Little Boy, foi jogada sobre a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Foi a primeira vez que uma bomba nuclear era usada como arma bélica, e o resultado foi algo inacreditável. As pessoas que estavam no raio de explosão simplesmente evaporaram com a alta temperatura da explosão. Outras pessoas mais distantes sofreram queimaduras intensas e algumas ficaram até cegas com a luz liberada na explosão. Milhares de sobreviventes morreram de câncer nos anos seguintes e os prejuízos dessa explosão são simplesmente incalculáveis. Enquanto os japoneses ainda choravam seus mortos, uma outra bomba estava sendo preparada. A Fat Man era mais poderosa que a primeira e foi lançada 3 dias depois na cidade de Nagasaki, outra cidade japonesa, o que causou o fim da Segunda Guerra Mundial. A humanidade parou e o temor de uma guerra nuclear tomou conta do mundo inteiro. A humanidade, nesse momento, desvendava por completo o segredo da energia quase infinita,
guardada por Deus num lugar bem escondido e de difícil acesso: o núcleo de átomos.